Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar em casa, né, se guardando aí em relação a essa pandemia que tem acontecido no mundo, né, dando continuidade ao nosso processo de aprendizagem. A aula de hoje é justamente sobre história da arte, tá bom? E como vocês sabem, história da arte é muito importante, assim como história, para esse processo de construção, né, do homem, processo artístico justamente aí de construção, tá bom? Então é bom lembrar também que, como vocês sabem, em História da Arte eu gosto de trabalhar muito com essa questão da imagem, né? Então é necessário que vocês possam analisar os vídeos, né? É necessário que vocês possam estar aí observando as aulas, escutando, porque já já estaremos de volta, tá bom, galerinha aí do Colégio Potencial, a galerinha aí do primeiro ano médio. Tá bom? Então, galera, como vocês sabem, né, dando continuidade lá aos nossos assuntos, né, infelizmente não presencial, mas dando continuidade aqui, graças a Deus, esse processo de aprendizagem. Hoje a gente vai trabalhar justamente o que a gente chama de arte na pré-história, né? Como vocês sabem, a pré-história é um dos períodos, tá bom, históricos existentes da humanidade, né? Lembra lá, pré-história, idade antiga, idade média, moderna e contemporânea, né? Lembrando que também na pré-história é motivo de bastante debate, até porque alguns historiadores querem excluir, né, ela como um processo histórico, querem colocar apenas como uma questão da data histórica, e lembrando que eles afirmam que esse homem da pré-história ele não construiu nessa questão da escrita. Mas é bom lembrar que, né, esse homem ele deixou uma arte, né, ele produziu uma arte que ficou para trás, né, e é justamente essa arte aí produzida por esse homem no período da pré-história que é o conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar justamente a arte na pré-história, tá bom? Então vamos lá, galera. Para começar a entender esse processo artístico, né, construído justamente na pré-história, é essencial entender o contexto de construção desse período. Então vamos lá. Galera, esse período começou cerca de 1000 anos atrás, tá bom? Esse homem ele não deixou nenhum registro escrito até então, no início desse processo histórico, né? O homem ele começa justamente a utilizar objetos que encontrou no seu caminho, né? Objetos que a partir daí vai ter funções variadas, e um desses objetos é justamente a pedra, né? Vocês vão ver que em dois períodos da pré-história, como o Paleolítico e o Neolítico, a pedra foi o principal instrumento, né? Lembrando que cada período desse tem uma importância enorme para a construção do homem, né? Para a construção artística desse homem pré-histórico, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Para dar continuidade é necessário conhecer justamente esses períodos. Então a gente tem aí a datação e justamente a classificação para esses períodos da pré-história. Você tem aí o período paleolítico inferior, você tem o período paleolítico superior, você tem o período neolítico e a idade dos metais, tá bom? Como construção aí dessa fase, dessa idade histórica, beleza? Então vamos lá. Galera, o primeiro a se trabalhar vai ser justamente o paleolítico superior, tá bom? Como, né? Você vai ter aí o aparecimento dos primeiros hominídeos, né? Você vai ter a ideia do homem como nômade, tá bom? O homem que não se fixava, não tinha um lugar fixo para sua construção. Você vai ter aí a ideia da confecção de instrumentos feito da pedra lascada, como eu falei para vocês, né? Da madeira, do marfim e dos ossos, né? Para essa questão da produção desses utensílios que ao pouco vão sendo aprimorados, né? E vão sendo aperfeiçoados por esse homem da pré-história, tá bom? Então, galera, se lembrando que a gente vai ter nesse período também o processo de desenvolvimento da pintura e da escultura, né? Essa pintura é justamente essa pintura rupestre, né? A pintura feita em cavernas, que é um grande marco, né? Que é um grande deixado, um legado construído por esse homem pré-histórico, beleza? Então aí a gente tem uma primeira pintura, né? Que foi justamente na caverna de Gangas, tá bom? Na França, beleza? Onde esse homem da pré-história ele vai deixar traços, né, na parede, construído por argilas na caverna, tá bom? São mãos na questão do negativo,
né, essa mão construída aí, como vocês podem ver na questão da argila. Então dá para ver que esse homem ele já construía uma arte meio que inconsciente, né? Mas aí ele já deixava para trás essa produção artística. Outra pintura que é muito interessante lembrar é justamente na Caverna de Lascaux, tá bom? Na França, né? Que aí você já vai ter a representação do animal, né? Então esse animal era representado justamente com o seu poder, né? Pela sua imagem, né? Você vai ter, galera, é bom lembrar que quando a gente chegar no período neolítico, a gente vai ter justamente uma diferenciação dessa produção artística, né? Então no período paleolítico você vai ter o animal como um ser supremo, né? Esse animal é que amedronta o homem, né? Que o homem ainda não sabe domesticá-lo, e você vai ter justamente essa construção dessa arte naturalista. Beleza? Aí outra pintura, né? Como vocês podem ver, os homens temendo essa força do animal, né? A força animal, né? Nesse período ainda do Paleolítico Superior, né? É outra pintura bastante importante da Caverna de Lascaux, tá bom? Na França, né? Como vocês podem ver ali o animal espantando essa figura do homem, tá bom? Galera, e aí você tem outra pintura, né? Que são renas e cavalos de forma sutil, né? A leveza, né, a fragilidade, né, que também é outra importante pintura, né, outro achado da pintura rupestre, tá bom? Aí na Caverna de Lascaux, na França, beleza? Então o período paleolítico, ele é justamente nessa construção, né? Já a escultura no período paleolítico, ela vai ter justamente o desenho do corpo feminino, das formas femininas. Só que é tudo, não é o padrão de forma feminina que é estabelecido hoje na nossa sociedade, né? Como vocês podem ver, é um padrão de fartura, né? Um padrão farto. Então são seios grandes, quadris largos, né? Por quê? Porque representa justamente a fertilidade, tá bom? Como vocês podem ver aí, essa escultura que foi encontrada na Áustria, beleza? Ó, e aí você vai ter essa transição, né, do período paleolítico para o período neolítico. Já no período neolítico você vai ver o quanto o homem vai avançar nessa construção artística, né? Então você tem instrumentos, né, o desenvolvimento de uma técnica para a construção de instrumentos, incluindo aí armas, utensílios em pedra polida, né, e assim por diante. Você vai ter agora o descobrimento e a prática da agricultura. Esse homem agora, né, diferente do homem do Paleolítico, ele vai passar a domesticar os animais, né? Esse homem ele vai ter uma vida estável, significando aí o sedentarismo, o fim da ideia do nomandismo, tá bom? Então você vai ter também no período neolítico a formação das primeiras famílias e comunidades, né? Você vai ter a ideia da divisão do trabalho entre eles, né? Nesse contexto aí o homem vai aprender a tecer os panos, a fabricar a cerâmica, a fabricar sua moradia, né? A produzir agora o seu próprio fogo com atrito, né? E você vai ter também os primeiros trabalhos aí feitos com os metais. Lembrando que, galera, quando eu coloco aí para vocês produzir o seu próprio fogo, é porque essa questão do fogo ela é bem complexa, né? O homem ele só observava o fogo que caía dos raios e aí ele tentava, né? Agora no período neolítico não, ele mesmo vai produzir o seu próprio fogo, né? Ele vai lá através do atrito, né? Quem aqui nunca assistiu um filme onde fica lá o cara juntando os pauzinhos, né? Para o fogo surgir, beleza? Então aí você vai ter aqui, galera, a ideia da pintura agora no período neolítico, né? Você vai ter aí as representações, né? Deixam essa forma naturalista de lado agora. Esse homem agora ele vai ter o estilo simplificado e geometrizante, tá bom? Ele vai aderir à ideia do racionalismo, tá bom? Vai ser substituída aí a representação, tá bom? Essa sugestão de representação. Uma coisa que vocês vão notar também é essas figuras, como vocês podem ver aí no último ponto, né, que são as figuras antropomórficas, né? O homem aí vai ter contato direto com a natureza, tá bom? Essa produção coletiva, essa imagem mais simples, né? Então você deixa o naturalismo de lado nesse contexto das pinturas neolíticas, tá bom? Então a gente vai poder observar, eu coloquei algumas imagens aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, a primeira delas é essa aí, como vocês podem ver, Tassili, tá bom? No Saara, né? O movimento por meio
da imagem fixa, como vocês podem ver aí, a ideia de desenhar, você já vê o animal no meio do homem, porque, como eu falei para vocês, né, no período neolítico você vai ter justamente a domesticação aí dessa pintura. Outra pintura também lá no Saara, tá bom? Como vocês podem ver, ó, escrita pictográfica, tá bom? Figuras leves, ágeis e de pouca cor, né? O homem ele tenta resumir justamente o seu cotidiano, né? Nessa pintura, nessa questão da pintura rupestre, né? Você tem aí o cotidiano humano, né? Sendo transmitido, né? Esse aperfeiçoamento dessa pintura do período paleolítico para o período neolítico, tá bom? E aí você também tem uma construção da cerâmica. Lembra que eu falei lá no início, né, que esse homem ele vai desenvolver essa ideia da construção da cerâmica, né? Como vocês podem ver aí, a perfeição, né, a preocupação com a beleza, né? Mas ao mesmo tempo que ele dava beleza a essa produção da cerâmica, ele também queria ver a sua utilidade. Né? Então o homem neolítico trabalhou tanto a utilidade como também a perfeição nessa prática aí da cerâmica, tá bom, galera? E aí você tem os grandes megalíticos, né? Você tem aí o de Menir, tá bom? E o Domene, né? Que são grandes megalíticos também, um em Portugal, né? E o outro na França, né? Já o megalítico tem toda uma função também religiosa, né? E aí você tem além desses dois, você tem mais um dos mais importantes nessa construção, né, que é justamente o Cromelist, tá bom? Que é no Reino Unido, né? Que é onde aí foi encontrado também, né, várias ossadas, né? Por quê? Porque era um instrumento também religioso, né? Você via para a prática dos rituais de fertilidade, né? Para a plantação, para que desse certo. Né? Então, o homem também da pré-história, ele deixou esse processo arquitetônico também, ele produziu uma arquitetura, tá bom? E aí, galera, a gente tem justamente esse último período pré-histórico, né, de aperfeiçoamento dessa arte, né, onde a gente vai ter justamente essa questão da idade dos metais, né? Então, a idade dos metais, você vai ter aí a invenção da metalurgia, né, essa organização das cidades, a invenção da roda, né, que vai ser de principal importância, porque esse homem agora ele vai ter a ideia do arado de boi, né, ele vai poder capinar, já não vai ter tanta dificuldade como lá no surgimento da agricultura. Você vai ter o marco principal, que é justamente o desenvolvimento da escrita, o surgimento da escrita, né, com a civilização sumeriana, né? Você vai ter aí os primeiros utensílios feitos de metal e você vai ter a geometrização e a abstração da forma, né? O homem agora ele vai dar forma aos seus utensílios, como a gente vai poder ver nessa imagem aqui seguinte, tá bom? Ó, como vocês podem ver aí, o homem, essas são imagens de peças de bronze, tá bom? Encontradas em Plocknik, na Sérvia, né? Como vocês podem ver, e aí no final eu deixo justamente um recadinho, que é justamente sobre essa produção histórica, galera, aqui no Brasil, né? No Brasil há importantes sítios arqueológicos, um deles é justamente o Parque Nacional Serra da Capivara, né, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Né? Você vai ter também Lagoa Santa, né, e Vale do Peruaça, né, que são em Minas Gerais, e a Caverna da Pedra Pintada, no Monte Alegre, no Pará. Né? Todas essas cavernas, né, deixaram justamente também uma construção do homem pré-histórico, né? Essas pinturas artísticas. Né? Então, o homem, como vocês podem ver aqui, para a gente dar um resumo para encerrar nossa aula, o homem da pré-história ele também construiu essa questão artística, né? Tanto na forma da pintura, como nessa questão da escultura, da própria arquitetura. Então, esse homem ele não passou em branco. Tá bom? Então, galera, por hoje é só, né? Prestem atenção aí nas nossas aulas. Agradeço, obrigado e até mais.